E as 3 crianças estavam dormindo apenas com uma cobertinha, quando perceberam uma mulher com longas tranças que estava os cobrindo. Era uma época de muito frio e estava geando, e já fazia 4 anos que ela havia morrido. Olá, meu nome é Sônia. Se você se interessou por este conteúdo, deixe seu like e siga no meu canal. Obrigada. Meu avô, por parte da minha mãe, casou-se no ano de 1939, no mês de julho, bem no ano em que começava a Segunda Guerra Mundial. Ficou casado e junto com a minha avó apenas 2 meses. Todos os países foram obrigados a entrar na guerra. Meu avô foi um dos primeiros a ser convocado. Ele tinha 19 anos e estava saindo do exército. Ele era um dos pracinhas convocado para a guerra. Foi lutar na Itália. Meu avô, de nome José Leite, casado com Isaltina Leite. Meu avô foi para a guerra, deixando a sua esposa recém-casada sozinha. Minha avó voltou para a casa dos seus pais, pois ele não sabia quando voltava e se voltava. Esse tempo todo foram mais de 5 anos. Eles comunicavam-se apenas por carta. Foi um tempo muito difícil para os dois, que se amavam tanto, e ter que se separar no início do casamento. No ano de 1945, com o final da guerra, minha avó recebeu uma carta do governo dizendo que seu esposo estava vivo e que estariam preparando seu regresso para o Brasil, posteriormente para sua casa. A alegria tomou conta do coração da minha avó. Pegou suas coisas e correu para o seu rancho. Ela sabia que seu amado chegaria naquele dia. Toda feliz, fez fogo no fogão de lenha para aquecer o seu lar. A casa estava limpa e perfumada. De repente, ela ouviu barulhos de cavalo. Quando ela saiu para ver quem estava chegando, eram 2 homens armados que foram entrando em seu rancho e pegando tudo que tinha para comer, tudo que tinha para beber. Foi quando um deles olhou para minha avó e disse ao outro: "Você viu o quanto ela é bonita?" Minha avó já ficou morrendo de medo. Eles falaram que iam a violentar e depois a levar para os prostíbulos que tinha ali ao redor da cidade. Ela ajoelhou e começou a pedir por Deus que vocês me matem, mas não façam isso comigo. Naquele momento, meu avô estava chegando e viu 2 cavalos parados no seu quintal e apressou-se, pois ele sabia que alguma coisa de mal estava acontecendo. Ao olhar pela fresta do rancho, ele viu a sua esposa pedindo por Deus de joelho e aqueles homens dizendo que iriam a levar. Meu avô sacou da sua arma e deu 2 tiros certeiros, matando os 2 bandidos. Pegou aqueles 2 bandidos e levou em um rio bem longe da sua casa. E enfim, voltou para os braços da sua amada
e viveram felizes por 6 anos, onde tiveram os filhos João, de 5 anos, Terezinha, de 2 anos, e a minha avó já estava à espera do 3º filho, mas ela morreu no parto. Quantas tristezas! Ela deixou 3 órfãos: João, 5 anos, Terezinha, 3 anos e agora o Joaquim, recém-nascido. Meu avô viveu feliz com a minha avó apenas por 6 anos. Foi muito sofrimento para todos eles. Meu avô tinha a mãe dele que morava em um vilarejo próximo ao seu sítio. E ele foi buscá-la para que ela o ajudasse com as crianças, pois ele já estava debilitado com a perca da sua esposa. Ele caiu na bebida, começou a beber sem parar, não tinha mais ânimo para trabalhar, vivia apenas nos bares e não trabalhava mais, tudo estava abandonado. Minha bisavó já era de idade e não tinha boa saúde. Foi quando ela deu a ideia para meu avô: por que você não vende esse sítio e compra uma casa na cidade, conhece alguém para se casar e amparar estas crianças? Enquanto as crianças estavam com a minha bisavó cuidando, até que estava tudo bem. Mas minha avó já não aguentava. E foi isso que meu avô fez. Vendeu seu sítio e foi morar na cidade. E conheceu uma pessoa, uma viúva da guerra, com 4 filhos. Aí juntou com os 3 que ele já tinha, foram 7 crianças. Começou o verdadeiro sofrimento dos filhos do meu avô, pois tudo o que tinha primeiro ia para os filhos da madrasta. Se bem naquela época pós-guerra tudo tinha ficado escasso, tudo era muito caro. E meu avô não estava nem aí, só vivia pelos bares, pois ele não amava aquela mulher. Ele casou apenas achando que ia amparar seus filhos. Mas não era isso que acontecia. Tudo que tinha para comer, para beber, era o mínimo para os filhos do meu avô. Para os dela, primeiro lugar era para os delas, é óbvio. E depois a sobra que tinha era para minha mãe e para os meus tios. Quanta tristeza, sempre foi assim. Somente sofrimento minha mãe contava. O que esperar de um marido bêbado, de um pai ausente? Ela sabia que ele jamais iria prestar atenção no que estava realmente acontecendo. Até que uma noite os 3 dormiam apenas em um colchão de palha, num cantinho da sala, apenas com uma cobertinha. Na penumbra da noite, sob a luz do lampião, minha mãe viu
uma mulher que os cobriam. Pegavam roupas, tecido, tudo que estava ao redor e jogava em cima das crianças. Naquele momento, minha mãe era pequenininha, tinha 4 para 5 anos. Ela começou a chorar, ela não reconhecia aquela mulher. Quando ela chorou, acordou os 2 irmãos que também a viram e começaram os 3 a chorar. Foi quando meu avô veio até o quarto ver o que estava acontecendo. E as crianças relataram para ele que tinha uma mulher com longas tranças de roupa xadrez que estava os cobrindo. Quando meu avô ouviu isso, ele começou a chorar desesperadamente. Ele disse: era a mãe de vocês. Ela foi enterrada com esta roupa. Por favor, meus filhos, me perdoe. Tua mãe teve que vir do outro lado da vida, após a morte, para cuidar de vocês, coisa que eu não estou fazendo. Abraçou seus filhos e prometeu que daquele dia em diante não iria mais beber, queria cuidar, dar mais atenção aos seus filhos, pois o grande amor de sua vida teve que vir para lhe dar este alerta. Se você gostou, já deixe seu like e gratidão.